Mário. Pode ir? Ah, esse é teu? Desculpa. Primeiro eu achei que era meu, né? Bom, mais uma vez aí, bom dia a todos. O que me traz aqui é a necessidade de se colocar aqui algumas questões relativas a essa perícia no HD. É importante frisar que nós estamos já há 3 meses de um processo eleitoral, né? E essas coisas continuam repercutindo. Primeiro, a perícia do HD, para mim, nada muda em relação, enquanto perícia, uma vez que o HD é relativo às gestões anteriores à minha, né? Quando o HD foi resgatado, né, nós estamos ainda num processo eleitoral. Então, todas as informações contidas nesse HD dizem respeito às gestões anteriores e que não impactam em nada na minha gestão. E, portanto, não tenho nada a me opor enquanto a perícia propriamente dita. Mas é importante que a gente entenda que essa é uma movimentação política, né, que não está preocupada só com a integridade, com a lisura, mas sim com a vontade de anular esse processo eleitoral. Nós assumimos o clube após um período conturbado, uma instabilidade muito grande, e nossa primeira preocupação foi trazer tranquilidade para a equipe, trazer tranquilidade para o time do Vasco, né, que teve, como vocês bem sabem, o segundo semestre de 2017 muito conturbado, com brigas políticas, com confusões nos jogos, perda de mando de campo, jogos sem torcida, e isso, obviamente, que gerava uma instabilidade, uma insegurança grande, e a gente tem, inclusive, parabenizado aí o trabalho que o Zé Ricardo fez, o trabalho da própria equipe, que, apesar de todo esse período turbulento, conseguiu chegar aos objetivos, em especial classificação para a Libertadores. E desde que nós assumimos, nós temos nos comprometido muito com essa tranquilidade, em levar essa tranquilidade à equipe. Conseguimos pagar 3 meses de salários. Essa semana nós vamos pagar mais um mês, colocando os salários em dia. E o que a gente vê é um interesse de um grupo, né, não que seja apurado o HD ou possíveis irregularidades, mas usar isso de forma eleitoral, tentando anular a eleição. E a pergunta que a gente se faz é, esse HD ficou parado um tempão, né, até a eleição na Lagoa. E aí, surpreendentemente, a partir desse momento, ele passou a ter novamente importância. Vale lembrar que essas pessoas que estão brigando por essa anulação da eleição, elas venceram a eleição, né? Todo o processo eleitoral se deu dentro do estatuto, né? O derrotado, que possivelmente poderia ser colocado em xeque aí a questão do HD, ele foi derrotado nas urnas. E é surpreendente que isso apareça, né, que essas notícias venham à tona exatamente no momento decisivo para o Vasco, no momento em que a gente vai participar de um jogo importante da Libertadores e que no final da semana nós temos uma decisão, né? Isso talvez com algum intuito de trazer novamente instabilidade para a equipe, que poderia nos prejudicar nos resultados. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levantar, é por isso eu estou aqui hoje, para a gente levantar essa questão, né, dessa real intenção por trás dessa perícia do HD. Tem aqui o
Roberto Monteiro, que é o presidente eleito também do Conselho Deliberativo, também tem algumas questões que devem ser colocadas aqui nesse momento, né, e vou passar para ele a palavra. Então, bom dia, boa tarde. Não sei já. Bom dia. Então, sendo assim, muito estranhamente, eu acho que é importante que o Vasco, principalmente a todos que acompanham o Vasco, tenham conhecimento que essas decisões elas são tomadas sempre dentro de um período conturbado, né? Foram tomadas, primeiro, como o Alexandre falou, o processo da Lagoa se encerrou. Esse processo do HD até então não era mexido. Nós, como ele falou também, nós não temos nada contra a questão da perícia, nós não tínhamos nada a ver com essa questão que foi levantada sobre se tem fraude, como que tem fraude, isso não tem nada a ver conosco. A eleição foi ganha. Quem se beneficiaria dessa suposta fraude não ganhou a eleição, isso que é o dado. Quem ganhou foi a chapa vencedora, foi a chapa que está questionando a questão do HD. E, muito estranhamente, isso acontece na semana, uma semana decisiva para o Vasco, que nós, estranhamente, entendemos que as decisões podem ser tomadas, claro, no seu devido tempo, não há problema nenhum do trabalho do judiciário, mas o movimento que é feito é um movimento dirigido, infelizmente, para tentar desestabilizar o Vasco. Num momento tão importante que a gente se encontra, que depois de tanta dificuldade inicial, quando a gente começa a acertar, vem essa decisão muito estranhamente nesse momento. O que é importante a gente dizer primeiro, nós não teve benefício nenhum dessa atual gestão quanto à questão do que possa dar o resultado do HD, ou não há problema nenhum. E, muito estranhamente, são vinculadas as notícias de que a perícia já foi até realizada, né? A gente teve acesso pelo menos isso foi noticiado ontem, através de um jornalista que teria sido periciado, ou seja, antes mesmo do órgão especial decidir de quem era a competência, o HD, as pessoas já sabem da notícia do laudo, ou seja, um laudo que, em tese, que foi uma prova imprestável no cível, declarado imprestável no cível, que agora, no crime que tem um aperfeiçoamento da matéria penal e da questão da prova, que as pessoas já têm acesso à informação do laudo, quando o Vasco mesmo não teve. O Vasco é o maior interessado. É importante dizer que essa gestão, logo que começou aqui os seus trabalhos, ela iniciou um processo de recadastramento, que está sendo amplamente divulgado, foi amplamente divulgado, que é a questão da dúvida, sempre do quadro social, da limpeza do quadro social. Isso foi uma motivação dessa atual gestão para fazer um recadastramento dos sócios. Esse processo tem que ser feito de forma estatutária, tem sido feito. Ela já começou a fazer a reforma do estatuto, que é uma coisa também fundamental para a gente dar mais clareza e mais presteza das informações ao sócio do processo eleitoral. E ela tem feito todos os esforços no sentido de colocar o Vasco no rumo correto, que essa era a proposta inicial. Então, o que a gente traz aqui é chamar a atenção disso, principalmente do sócio, do torcedor vascaíno, que, mais uma vez, essas forças ocultas, elas estão se movimentando nos bastidores para prejudicar ao Vasco. Não estão fazendo oposição à gestão nesse momento, elas estão fazendo oposição ao Vasco. Não estão fazendo agora uma oposição porque perderam o processo na Lagoa e estão insatisfeitos com o processo. Se foi legítimo, ilegítimo, no ponto de vista da interpretação de cada um, foi dentro do processo eleitoral estabelecido no próprio estatuto. E aí, o que nós queremos dizer é o seguinte: essas pessoas que estão atuando nos bastidores, isso é um clamor que a gente faz, que se dizem que são vascaínos, que estão trabalhando pelo bem do Vasco, que elas pensem no que elas estão fazendo neste momento no Vasco, o que elas estão fazendo e o que isso significa para o Vasco. Porque o resultado eleitoral não mudará. Não mudará. O que está acontecendo é uma desestabilização. O resultado eleitoral não mudará. A competência do cível já foi esgotada. Aí, essa informação do HD, que estão dizendo que tem 300, tiveram mais 300 sócios,
300 só não afeta o resultado eleitoral da eleição. Não há possibilidade de afetar o resultado eleitoral do processo dado na Lagoa. E aí, essa notícia, nesse momento, ela causa o quê? Somente a desestabilização, fazendo com que as pessoas... Hoje, tem muitas conversas sobre a questão de patrocínio, o Campelo sabe muito bem sobre isso, sobre questões positivas, que estão agendas positivas para o Vasco, que isso volta a ficar no stand-by. Então, eu quero fazer um apelo a esses vascaínos que estão se dizendo de bem, que o interesse tem que ser o interesse do Vasco, não é o interesse do fulano que ficou em segundo lugar, para sendo colocado por causa que vai ter um suposto acordo entre a chapa terceira colocada e a segunda por causa do futebol. Então, o que é importante a gente colocar tudo isso que vai surgindo agora só ajuda a desestabilizar algo que não merece e não há nenhuma possibilidade de ter mudança. É lamentável que isso surja no momento em que a gente percebe uma mudança de visão do mercado, onde você começa a trazer patrocinadores, onde você está reestruturando financeiramente o clube, onde tudo aquilo que foi pregado durante a eleição está sendo feito, né? Então, hoje o clube tem a formação de um balanço, de auditoria, de consultoria financeira, ou seja, passa por uma reestruturação financeira, passa por uma reestruturação de métodos, ganhando a confiança do mercado, e essas notícias, como o Roberto bem disse, elas só servem para trazer instabilidade, jogar sobre o Vasco uma certa insegurança dos investidores e da própria equipe, que vive aí um momento crucial, um movimento de decisão não só na Libertadores, mas no Campeonato Carioca. Então, esse é o papel que esses chamados vascaínos têm prestado ao clube nesse momento. E é isso que a gente quer jogar foco sobre isso, para que as pessoas comecem a pensar a respeito. A ideia é pagar mais um salário até sexta-feira, e aí com isso nós estaremos com os salários desse ano em dia, né? Desse ano. Exato. Existe uma negociação de alguns atrasados, mas que estão negociados para frente. Exatamente. Legal. Acho que o senhor já esclareceu bem essa questão política. Qual a importância desse jogo de amanhã em Belo Horizonte, pegar o Cruzeiro, que é tido como um dos melhores da temporada, Mineirão lotado? Qual a grandeza desse jogo amanhã para o Vasco para trazer um resultado positivo, presidente? Eu acho que esse jogo é um jogo muito importante. Primeiro, porque nós estamos numa chave bastante difícil, talvez a chave mais difícil dessa competição. Iniciamos com um jogo em casa em que nós fomos derrotados, então um resultado positivo amanhã é muito importante para a sequência dos demais jogos. Nós confiamos muito na equipe, muito no poder de competir, na força dos nossos jogadores, e acreditamos que temos totais condições de trazer um resultado positivo de Belo Horizonte amanhã. Mais alguém? Não. Então, tá. Muito obrigado.